Sejam bem-vindas de volta ao podcast Intuindo. Hoje estou com a minha co-host Bel. Tudo bem, Bel? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui de novo. Eu amo esse podcast. Amo a nossa energia. Gente, hoje, como você viu pelo título do podcast, a gente vai falar sobre algo que eu considero super importante e pode ser um dos grandes motivos pelo qual hoje em dia você não está conseguindo manifestar aquilo que você deseja. Eu, pessoalmente, tenho uma metodologia própria de manifestação, que eu chamo de manifestação intuitiva, que tem três grandes pilares. O primeiro pilar é você se conectar com a sua intuição, você entender seu human design, você entender como que funciona essa energia, assim, qual que é seu blueprint energético, vamos dizer, quem que você é como essência, como que sua alma quer navegar no mundo. O segundo pilar é você passar por um processo de descondicionamento, né? Você olhar onde o universo está te testando, quais são as coisas que você precisa corrigir dentro de você, quais são as crenças limitantes que você precisa transformar, tudo aquilo que, todos os condicionamentos que você precisa processar que não são seus, né? E finalmente a gente tem o último pilar, que é o pilar de ações alinhadas, que é as ações que você toma em alinhamento com a sua intuição e com o seu essência. Então, ao invés de você tomar 100 ações alinhadas, assim, 100 ações que o teu ego, né, o seu oponente interno tá falando para você tomar, você toma lá uma ação que tá super alinhada com a sua intuição e você gera um resultado muito maior. Então, é exatamente nesse pilar aqui de ações alinhadas que eu quero focar hoje. Por quê? Eu sinto que tem muitas pessoas que fazem os dois primeiros pilares muito bem. Então, são pessoas que se conectam muito com a sua intuição, que recebem muitas mensagens, que são super, tipo, canalizadoras, enfim. E essas pessoas também conseguem ter uma atenção muito grande, quais que são as sombras que elas têm, entre aspas, né? Quais são as coisas que elas precisam processar e transformar dentro de si, quais são as minhas crenças limitantes, tudo isso. Só que acaba ficando lá, tipo, aquele ping-pong, né? Intuição, minhas crenças, intuição, perdão, intuição, as minhas sombras, intuição, sei lá, minha canalização e aí aquilo que eu preciso, tipo, perdão da minha ancestralidade. Tipo, o que eu não tô desmerecendo, tá, gente? Eu acho super importante. Só que se você mantém o seu foco, sei lá, 90% do seu foco, vamos dizer, nesse processo de manifestação, apenas nesses dois pilares, você sempre vai faltar trazer para a realidade 3D, trazer para uma ação, e essa ação que é o que vai gerar o maior potencial de transformação. Então é muito importante que eu acho que tem uma coisa que no universo da espiritualidade e do autoconhecimento, às vezes a gente se mantém tanto no 5D, tanto no etéreo, tanto no tipo aqui em cima, sabe? Que a gente esquece de trazer para a realidade. E isso, o você esquecer de trazer para a realidade, você esquecer de tomar ações de fato, você esquecer de, sei lá, você é uma empreendedora, você tem um negócio, você esquecer de dar atenção para a estratégia do seu negócio, né? Para você, tipo, olhar para o seu post mais do que apenas uma canalização da sua intuição, mas você também olhar isso para uma forma estratégica de vendas, tá? O que, que eu estou vendendo, tudo isso. Isso é muito importante e eu sinto que tem muitas pessoas que deixam de fazer. Isso é um dos motivos pelo qual eu pessoalmente gosto tanto do Human Design, porque ele traz uma questão do autoconhecimento da espiritualidade, só que ele traz muito para uma coisa prática, né? E eu, como taurina, sempre senti falta assim disso no universo do autoconhecimento da espiritualidade, tudo ficar muito assim na cabeça, no mental, no energético e tudo isso a gente esquece de trazer para o plano físico. E isso eu tenho certeza que pode ser um dos componentes pelo qual estão e um dos componentes que estão atrasando ou bloqueando até o seu processo de manifestação. Com certeza. Eu acho que pouco se fala sobre a ação na espiritualidade, mas a verdadeira, né, espiritualidade, o verdadeiro autoconhecimento é você pôr em prática o que você aprende. Porque senão você está só assim, você vai ficando com uma obesidade mental de informações. Então, eu acho que nesse sentido, o desenho humano, o Human Design, ele é muito prático, que é uma das coisas que, assim, eu mais amo, que é uma, tipo assim, a gente tem a visão, a gente tem a clareza, a gente entende como funciona e a gente põe em prática, né? E não é uma prática, tipo, meu Deus, eu vou ter que sofrer para fazer isso aqui. Não, são coisas que você aplica no seu dia a dia, que você consegue ir aplicando aos poucos, e nessa própria prática você vai entendendo os seus limites, o que você dá conta nesse momento ou não, ou por que eu não consigo tomar tal decisão?
que tá me bloqueando? Ah, é algum medo, alguma. Então, assim, eu acho que é só no caminho que a gente vai descobrindo. E para fazer o caminho a gente tem que caminhar. Não adianta a gente ficar só, tipo, ai, olha lá o caminho. É esse caminho que eu tenho que seguir. É, esse aqui é o melhor caminho. E não trilhar esse caminho, né? E assim, eu me considerava uma pessoa muito medrosa, porque eu sempre tive a clareza, mas eu não colocava as coisas em prática, por medo de rejeição, medo de não dar certo, medo de muitos medos. E isso começou a mudar bastante depois das mentorias, né? Depois de aplicar o Human Design de forma prática, porque eu fui dando pequenos passos e eu fui vendo que, tipo, ah, eu tô com medo? Tô. Mas eu vou com medo e vamos ver o resultado que vai vir disso. E vai. 90% das vezes, aquele medo que eu tinha não era real, não acontecia, sabe? Aquela Uhum. catástrofe na minha cabeça não acontecia, tipo assim. E aí eu falava, nossa, é mesmo, não é tudo isso, né? Tá tudo bem. Total. Eu acho que tem uma coisa também que. E assim, eu e a Bel, a gente, antes de estarmos aqui em 2024, no dia 26 de setembro, nesse momento presente, vamos dizer, eu e a Bel, a gente trabalhou numa empresa de espiritualidade no Brasil. E foi muito interessante, assim, foi muito legal, porque a gente aprendeu muito, né? Acho que a gente teve um conhecimento de espiritualidade muito grande. Mas hoje em dia, quando eu olho para trás, uma das coisas que eu vejo que a gente acabava caindo muito era nessa questão da falta de ação. E é isso que hoje em dia eu olho assim, que às vezes a gente tenta ficar muito na energia das coisas, mas a gente coloca pouco em prática. Tem uma coisa que eu falo muito para as minhas clientes quando a gente fala de manifestação, que assim, não adianta você meditar 10 minutos do seu dia na abundância e o resto do dia inteiro você tá pensando que você não merece dinheiro, que você tem medo de ter dinheiro, né? Que nem a gente falou no podcast anterior, no episódio anterior. Então, assim, você tem que pensar, gente, que, né, é tipo um iceberg. Então, assim, você fazer uma meditação é a ponta do iceberg. Agora, se o resto do seu dia inteiro, se as outras 24 horas, não, desculpa, 23 horas e 50 minutos do resto do seu dia, você continua fazendo aquele looping numa crença, né, no seu subconsciente que está conectada com o oposto da abundância, com, por exemplo, a escassez, não adianta aquela meditação. Não tô falando que talvez tipo, não tô desmerecendo a meditação também, né? Tipo, mas assim, não pode ser só a meditação, é isso que eu quero dizer. Não pode ser só a meditação. Eu também não tô falando, gente, que meditação não é uma ação, mas eu tô falando que assim, depois que você escuta aquela meditação, o que você faz de diferente no resto do seu dia? O que você escolhe de diferente no resto do seu dia? Essas pequenas escolhas, todos os dias, a cada hora do seu dia, é isso que vai transformar a sua identidade, é isso que vai gerar novos pensamentos, novos sentimentos, vai te fazer tomar novas ações, e aí sim você consegue criar uma realidade diferente. Porque como que é o processo de manifestação, né? Você tem pensamentos que geram sentimentos, você tem também sentimentos que geram pensamentos, e ambos esses pensamentos e sentimentos geram ações específicas. Essas ações acabam criando essa realidade. E também, energeticamente, aquilo que você emana é aquilo que você atrai. Então, se você emana escassez, você atrai escassez, né? Se você emana pensamentos de dúvida, pensamentos de falta, você acaba atraindo pensamento, né? Dúvida e falta e tudo isso. Então, é por isso que eu falo que funciona e na manifestação que eu ensino e que eu aplico nas minhas mentorias, ela mistura tanto a manifestação neurológica, que é essa questão dos pensamentos e sentimentos, né, que estão alojados no seu subconsciente, tudo isso, e também a manifestação energética, que tem mais a ver com essa coisa da lei da atração, com a lei da ressonância e tudo isso, né? Com essas leis do universo. Vamos dizer que a Cabala fala muito também. Então, eu acho que é muito importante você, hoje, olhar para sua vida e falar assim, tipo, tá, o que eu quero criar de diferente na minha vida? O que eu quero manifestar? E tomar autorresponsabilidade, assim como a gente falou no episódio anterior, né? Então, tomar autorresponsabilidade do tipo, se essa coisa ainda não está aqui, é por um motivo, e esse motivo sou eu. Tem algo em mim que eu preciso transformar. E aí você olhar pra você e falar, tipo, tá, o que que eu estou. Quais são as ações que eu não estou tomando que são coerentes com essa nova realidade que eu quero criar?
Sim, é muito interessante que você falou da escassez, porque eu acho que a meditação, ela é muito efetiva, mas ela é efetiva quando você tem ação. Porque se você não pratica meditação, vai todo dia, entre aspas, se você não pratica ela frequente, ela não tem um efeito, sabe? Para você atingir lá o efeito de pleno Buda, você tem que praticar, você tem que ter ação, né? E a questão da escassez é assim, eu medito que eu quero ganhar dinheiro e tal, 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 tal. Mas aí no seu dia a dia, ao invés de você falar sim para as coisas que você quer falar sim, você fala não. E aí quando você deixa de se escolher, você está reforçando esse padrão de escassez. Então não tem coerência, né? A gente precisa ter coerência no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente fala, no que a gente faz. Senão não faz sentido. Não faz sentido, porque eu acho que quando a gente começou nessa jornada de espiritualidade, que a gente trabalhava nessa empresa no Brasil, eu acho que a gente estava muito em busca de fórmulas mágicas, de milagres, de curas, de coisas muito assim instantâneas. E a gente fielmente acreditava que isso ia funcionar, ia acontecer, só que tinha o gap da ação. Então não tinha a prática, né? Muitas vezes a prática que a gente tinha partia de nós mesmas, né? Das coisas que a gente manifestou na época, foram de práticas que a gente fez, que a gente sentou e a gente, vamos fazer uma constelação, vamos fazer um mapa de sonhos juntos, vamos sei o que lá, 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 lá. Então, assim, sem prática, a gente não chega em lugar nenhum. E é tipo assim, é o básico bem feito, né? Que é todo dia lá você fazer. Você quer, sei lá, crescer um músculo na academia? Então todo dia você tem que ir pra academia e fazer. Você quer ter dinheiro? Então você tem que olhar para o seu dinheiro, cuidar do seu dinheiro. Você tem que ver aonde está essa escassez, né? Porque a escassez não é só sobre o dinheiro, é sobre a gente, né? Eu não sinto que eu posso ser grande, eu não sinto que eu posso ser eu mesma. Isso é um padrão de escassez. Ou eu sinto que eu tenho que fazer muito, preciso fazer, 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 porque nunca é suficiente. Isso é um padrão de escassez, assim, escondido, né? Porque aí você fala, não, eu sou muito proativa, eu faço, 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 nossa, faço muito. Então, assim, se você precisa fazer muito, você está dizendo que aquilo que você faz não é suficiente. Então, é escasso, né? Que quem é abundante, a pessoa que é abundante, ela fica sem alguma coisa, por exemplo, acabou o bombom. Tá bom, mas vai ter mais bombom. A pessoa da escassez, não. É tipo, tá, não vai ter mais bombom. Aí você chega com um bombom para ela, ela fala, não, mas aquele bombom acabou, né? Então, esses padrões também, eles trazem muita gente para essas coisas do dia a dia. E acho que, assim, quando a gente fala de ação, não é uma coisa também mirabolante, tipo, meu Deus, você precisa mover sua vida inteira. Não, vai no beabá, ali no dia a dia. Ai, se pergunta, para, reflete, senta 5 minutos, né? Pequenas coisas, que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E os milagres que a gente escuta, né, falar que a gente acredita, nenhum milagre aconteceu de uma hora para outra. Sempre foi uma construção, sabe? Eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito, muito importante, porque essa coisa do fazer, 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 né? Porque do mesmo jeito que eu observo, assim, como projetora, eu vejo os dois lados. Eu vejo pessoas que são muito do etéreo, né? Então é muito intuição, é muito processos tipo de sombra e de descondicionamento, tudo isso, e tipo assim, não traz pra ação, né? Pro plano físico. Só que eu também vejo o oposto, né? Pessoas que não que fazem, 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 né? Tipo, trazem muito pro plano físico, muito pra ação e desconsideram completamente a intuição nessa ação, né? Ou o papel de uma crença limitante, como que ela vai te afetar em você e informar certas ações que você tem. Então a gente tem os dois opostos. Se você tá escutando e você é uma pessoa que fala, ai, Cami, tá, mas eu tomo muitas ações. Tipo, ações não é minha questão. Então volta lá para aquele pilar, né, que é para aqueles 3 pilares que eu te falei da manifestação intuitiva e olha, onde que eu não estou dando o meu 100%, né, o meu melhor. E lembrando que o seu melhor hoje vai ser diferente do seu melhor amanhã. Então, às vezes hoje a sua ação vai ser uma coisa X e amanhã a sua ação vai ser uma coisa Y. Tem uma coisa que eu falei esses dias, acho que na imersão que a gente tá fazendo, né,
do Human Design, do Se Alinhando com o Human Design, e eu falei uma coisa na última sessão que eu, pessoalmente, achei meio genial, assim, não me achando, mas eu falei o seguinte, Maravilhosa. eu falei, a sua medicina de hoje pode ser o seu veneno de amanhã. Assim como o seu veneno de hoje pode ser a sua medicina de amanhã. E o que eu quero dizer com isso? A ação que você toma hoje, que está alinhada com a sua intuição, sei lá, a sua ação hoje de tipo. Sei lá, ir fazer uma caminhada enquanto você escuta uma música, sei lá, X, sabe? Essa pode ser a sua medicina de hoje, porque a única coisa que você precisa é aumentar, a ação que você precisa tomar é focar em aumentar a sua vibração e ser feliz, e tipo, você não precisa escutar um outro podcast, sabe? Tipo, você não precisa mais encher, que nem você falou, essa coisa da obesidade mental, você não precisa mais encher a sua barriga mental de informação, de conteúdo da espiritualidade. Então você só quer ser feliz, tipo, vai lá, escuta uma música, dança um reggaeton lá na praia, tá tudo bem. Ok, acabou. Daqui uma semana, talvez, se você colocar esse reggaeton pra escutar, e nananã, talvez você esteja se impedindo, se cegando de ver alguma coisa que você precisa ver, se você, na verdade, está fazendo uma caminhada sem nada. Tipo, então talvez a medicina para você é fazer uma caminhada conversando com a sua intuição, conversando com o Criador, conversando com o universo, conversando com Deus, que é uma caminhada que você não tem distração nenhuma, você não leva seu celular, você não tem o seu fone, e aquela é a medicina para você, porque você precisa de uma contemplação, você precisa internalizar algumas coisas, você precisa processar algumas coisas. E assim, gente, só você com a sua intuição, é por isso que eu ensino a intuição, é por isso que eu ensino o Human Design, porque só você com a sua intuição vai saber qual que é a medicina e qual que é o veneno do dia. Você vai saber se a medicina do dia é passar o dia inteiro assistindo Netflix ou se é o veneno do dia. Porque, e aí volta para aquela frase que eu falo em todos os episódios, que eu vou repetir até eu morrer, já falei que eu vou jogar na minha lápide essa frase, Bel, que é a seguinte: você pode tomar uma mesma ação vindo da sua intuição ou do seu oponente interno. Se ela vier do oponente interno, ela vai ser o seu veneno do dia. Se ela vier da sua intuição, ela vai ser a sua medicina do dia. Então, é a sua poção do dia, né? Vamos dizer, sua poção mágica. Então, é muito importante que você olhe para os 3 pilares de manifestação que eu falei. Você tenha essa conexão com a sua intuição, porque uma ação alinhada, ela é sempre informada pelo seu eu autêntico. Ela é sempre informada pela sua intuição. Ela é sempre informada pelo seu eu mais magnético. Uma ação alinhada, ela não é informada pelo seu oponente interno, porque senão ela é uma ação desalinhada, né, na real. Então, é importante que você olhe para tipo, onde que eu estou, às vezes, tomando ação demais, né, e, tipo, me conectando de menos, só que, ao mesmo tempo, onde que eu estou me conectando demais e tomando ações de menos. E isso que você falou também é perfeito, que, tipo, às vezes a gente fica achando que a ação vai ser uma coisa super mirabolante, tipo, todo dia eu lanço um podcast, sabe? Tipo, todo dia eu preciso, sei lá, abrir uma empresa. Todo dia enfim, uma coisa, tipo, mirabolante, assim, sabe? E às vezes não é. Às vezes a sua ação milagrosa do dia vai ser você ir lá fazer uma caminhada de 10 minutos sem absolutamente nenhuma distração e ficar recebendo insights da sua intuição. Tipo, essa vai ser a sua ação. Só que e aí o que você vai fazer com esses insights? Aí você volta pra casa e aí você, de fato, sei lá, escreve aquela, sei lá, legenda que você achava que você precisava escrever. Ou você vai lá e aplica para o trabalho que você queria aplicar. Ou você vai lá e começa a procurar casas novas no país que você quer morar. Sei lá, X. Tipo, as ações de fato que vão acabar construindo uma nova realidade para você, né? Que vão, de fato, tipo, são esses grãos que você coloca nesse castelinho. E é interessante você refletir que essas ações alinhadas, elas estão sempre condizentes e coerentes, assim como a Bel falou, elas estão sempre condizentes e coerentes com essa sua versão ideal, entre aspas, essa versão magnética, né? Essa versão maior sua, né? Uma versão que, se você quer ser uma empreendedora, então você tomar decisões e tomar ações que são alinhadas com essa versão. Isso é uma coisa que eu constantemente faço na minha vida. Se eu tô numa situação que eu tenho medo de agir, eu me pergunto como que é a minha versão mais rica, empreendedora, tipo, dona de si, empoderada, como que ela agiria? Ela faria essa decisão X?
Não, na verdade ela faria a decisão Y. Puta, mas eu tô com medo de tomar a decisão Y. Tá, mas é isso que ela faria. Por que que eu vou, nesse momento, se eu tenho a possibilidade, a capacidade, mas eu tenho medo do que vai acontecer daqui a um mês, por que que eu vou deixar de agir como ela? Quanto mais tempo eu esperar pra agir como ela, mais distante essa minha versão vai ficar. Entende? Então também é você voltar pra essa questão das ações do tipo, o que que é essa minha versão do futuro, essa minha versão ideal, como que ela agiria. Isso é uma coisa que me ajuda muito e, assim, você percebe que em alguns momentos não tem nem dúvida. É um fato. Se ela agiria assim, no momento que eu não ajo, no momento que eu não tomo essa ação, eu estou desonrando a minha versão mais magnética. E aí tudo bem, eu tenho essa escolha, né? Eu tenho livre-arbítrio. Mas aí você não está colocando, né? E que em inglês as pessoas Uhum. falam, tipo, você não está colocando a sua boca onde a sua não, você não tá colocando seu dinheiro onde a sua boca tá. You're not putting your money where your mouth is. Tipo, você não tá, tipo, agindo em alinhamento, sabe? E aí você tem ok, é uma escolha sua e tá tudo certo, né? Não estamos aqui pra julgar. E também é uma coisa que você pode ir além do, tipo assim, tá, o que que está me impedindo de agir dessa forma? Por que que eu estou com tanto medo, que é o que a gente falou, né, enfim, numa ligação que a gente teve anteriormente, por que que eu estou com tanto medo de agir dessa forma? Ah, eu tô com medo de não ter dinheiro, eu tô com medo de faltar, eu tô com medo de não ser gostada, eu tô com medo de decepcionar as pessoas. É aí que está o seu grande salto quântico no momento que você processa esses medos que te impedem de estar em alinhamento com essa versão sua, você vira ilimitada, que foi exatamente o que eu falei. Eu acho que é importante reforçar isso aqui. Quando você se cola Uhum. com essa versão sua, quando você não tem medo nenhum que te pare, você está 100% confiante, você está agindo sem pausar, assim, sem dúvida, sabe? Você nem hesita, você age, 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 intuição, intuição, confiança, ação, intuição, confiança, processa, faz o descondicionamento, nanana. Se você está nesse círculo constante da intuição, da manifestação intuitiva, você vira ilimitada, você vira uma máquina de milagres. Eu até brinquei. Você vira uma máquina de milagres. Você vira uma máquina de sincronias. Você está sempre manifestando. Porque nada, você não hesita um segundo, nada está te parando, entende? E assim, obviamente que a gente é ser humano, não tô falando que você tem que chegar nesse lugar amanhã ou que você precisa chegar nesse lugar. Só que eu quero que você perceba que a gente que está no nosso caminho. Não é que tem alguma coisa, uma pedra no seu caminho. É você mesma no seu caminho e você olhando para todos esses medos e tudo aquilo que, todas as suas crenças e tudo isso. E aí quando você percebe que é você mesma que tá no teu caminho, gente, aí tudo fica mais fácil, porque você percebe que é uma ilusão. E aí sim você começa a tomar autorresponsabilidade para você começar a se conectar com a sua intuição, para você começar a processar aquilo que você precisa processar de crenças e traumas e medos, para daí você conseguir tomar as ações que são alinhadas. E aí sim você tem o, o segredo, entre aspas, né? Mas nem é um segredo, assim, é o código, a equação para você criar a realidade dos seus sonhos. E eu acho que tem também uma questão que a gente. Cara, você falou das pessoas que fazem muito e das pessoas que ficam muito no etéreo e tal. Gente, a gente precisa parar de aceitar essa cagação de regras de todo mundo. Ah, é a fórmula X em 2 e se você fizer esse curso, não sei o quê. Não é que não é pra você fazer, tipo assim, faça se você sentir interesse, se a sua intuição fala, nossa, que curso legal, quero fazer. Mas pega isso e usa pra você do seu jeito. Porque assim, é a sua vida. Então, quem sabe o que é melhor para a sua vida é você. Quem sabe as melhores decisões e ações que você tem que tomar é você. Para de terceirizar para o outro. Porque se você quer ser uma pessoa abundante, manifestadora, adulta, funcional, você tem que agir como tal. E ficar terceirizando, ai não, mas eu fiz o curso e eu não fiquei milionária. Pô, cara, mas você aplicou? Você aplicou? Mas assim, aí você aplicou, ai, não, apliquei tudo que essa pessoa falou. Tá bom, mas quando você aplicou, tava fazendo sentido pra você? Porque se você aplicou um negócio que nem fazia sentido pra você, esquece. Você não vai manifestar nada, né? E acho que essa questão da ação é um desafio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem extremista, assim. Tipo, eu sou essa pessoa do, ai, não, eu comprei o curso do milagre, agora tem que acontecer o milagre, eu tenho que ficar milionária amanhã. Tipo, louca. Mas eu tô começando a entender que o progresso que a gente faz a cada dia, ele é mais
importante do que o resultado final. Então, assim, eu quero, assim, eu tô perdendo essa ansiedade do chegar lá, chegar lá, chegar lá. O que é chegar lá? Chegar lá onde, minha filha? Não sei, hoje em dia eu já não sei mais. Antes era, chega lá, onde todo mundo tá. Mas onde todo mundo tá não faz sentido pra mim. Então, assim, eu quero chegar lá onde eu quero chegar. Então, eu vou entender o meu horizonte. Só que, assim, o seu horizonte tem que ter você nele. Se você não tiver você no seu horizonte, olhe de novo para ele e se coloca lá. E para você estar no seu horizonte, você precisa caminhar até lá. Não é fácil. Não, mas é o que tem que ser feito. E você não precisa colocar um peso nessas ações, nessas atitudes. É uma coisa assim, de passinho em passinho. E sobre a coerência, eu acho que assim, ninguém é coerente e constante o tempo inteiro. Isso não existe. Isso é mais uma cagação de regra que, tipo, você não pode falhar. Cara, a coerência é você ter um equilíbrio entre as coisas. Não quer dizer que você não vai falhar ou que você em algum momento não vai, tipo, desequilibrar alguma coisa que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Porque você é um ser humano. Só que assim, você caminhar em direção a este equilíbrio já é você ser coerente. Entendeu? Não necessariamente é você fazer tudo todo dia, tal, tal. Eu admiro muito as pessoas mega disciplinadas que fazem tudo todo dia, que tem rotina. Eu acho muito foda. Mas eu tô começando a entender que, assim, não é a questão de não ter rotina o que tá me travando na vida, entendeu? É a questão de eu não ter formulado uma rotina que funciona pra mim. Porque eu posso ter uma rotina, mas ela não precisa necessariamente ser todo dia. Então eu posso ir pra academia 3 vezes na semana, ao invés de 7, entendeu? Porque isso faz sentido para mim. São ações que fazem sentido para mim, para conquistar o que eu quero. Porque eu não quero conquistar um corpo malhado, sarado. Eu quero, tipo, ter saúde mental, porque eu sou meio a bublé das ideias. Então, assim, 3 vezes na semana, tá joia. Não precisa ser todo dia, né? É. Eu tô até olhando aqui o seu mapa do Human Design. Porque, e é um dos motivos que eu amo tanto o Human Design é exatamente por causa disso, porque você entende que, tipo, a gente tava fazendo uma ligação com a minha irmã, e a minha irmã, ela tem o centro energético do ego definido. Então, ela tem constante acesso. O que que é o centro do ego? É o centro de motivação. Ela tem constante acesso à motivação. Então, e ela tem um sacral definido também, que a Bel também tem. Então, é assim, ela é uma máquina de, tipo assim, meu, vai, faz, é constante energia, constante acesso à motivação, e ela consegue se manter muito mais consistente numa rotina. Só que você tem o seu ego aberto, né? Então, e eu também. Então, a nossa motivação, ela vem e vai. E isso é uma coisa boa pra gente, porque não porque o Uhum. ego definido é uma coisa ruim, mas o que eu quero dizer que assim, e é uma coisa que a gente cobre até no curso que eu tô dando, né, na imersão, que assim, todo mundo é perfeitamente desenhado. Então, assim, se você foi desenhada com um ego aberto, se você tem a motivação que é indefinida, né, que é inconstante, então tá, então isso é perfeitamente desenhado, já é perfeito pra você. Agora como que eu uso isso? Como que eu faço a minha vida? Como que eu adapto minha vida à minha energia, à forma como eu autenticamente sou, ao invés de ter que me adaptar e adaptar a minha autenticidade para a forma como as outras pessoas me falam que eu deveria viver? Porque, tipo, se você é uma projetora e você não quer acordar às 5 horas da manhã, cara, não acorde às 5 horas da manhã. Não vai te fazer nada, não vai te, tipo, trazer benefício nenhum. Agora, se você é uma geradora, sei lá, e você tem uma resposta positiva, tipo assim, nossa, eu tô muito animada em acordar às 5 horas da manhã. Cara, vai lá e acorda às 5 horas da manhã. Eu tô muito feliz por você. Só que tenha certeza que as ações que você está tomando estão condizentes com quem você é. E para você saber quem você é, obviamente você precisa passar por um processo de autoconhecimento, você, sei lá, faz o human design, você, enfim, tem várias outras formas de você se conhecer. Mas é importante, e aí também ficar fazendo um calibre, sei lá, tipo, você calibrar sempre do tipo, tá, você fazer um constante check-in com você. Às vezes acordar às 5 da manhã funciona pra você por 3 anos, depois parou de funcionar. E tá tudo bem, você não precisa se apegar a isso e Exato. falar, nossa, eu pra sempre vou ser essa pessoa que acorda às 5 da manhã, tipo X. Não, você pode. E pra mim a mesma coisa. Talvez funcionou pra mim super acordar às 11 da manhã por 3 anos, depois agora eu quero acordar mais cedo, ok. Então, assim, eu não preciso ficar também apegada nessa identidade, tipo, nossa, eu preciso agora. Nanana. É tipo, você realmente se libertar dessas caixas, dessas identidades pra você tomar
tomar essas ações que estão, para você conseguir honrar a sua intuição e aí tomar essas ações que estão alinhadas. Porque o que acontece também é que às vezes a gente, né, se coloca nessas caixinhas de eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso ser consistente e ir 5 vezes pra academia, né? Às vezes não é isso que funciona pra você e tá tudo bem. Mas o importante é esse autoconhecimento, esse mergulho dentro de si, para que você consiga estar coerente com a sua intuição e tomar ações que partam desse lugar. Você não precisa sofrer para agir. Tipo assim, você não precisa se colocar em sofrimento. Se para você não faz sentido ir para academia todo dia, não se coloque em sofrimento. Você não tá aqui para sofrer, você tá aqui para viver a sua melhor vida, para aproveitar. Então, faça ela ser boa. Você não tem que sofrer para agir, eu tenho que agir para manifestar isso ser pesado. Não, não precisa. Pode ser uma coisa, tipo assim, uma coisinha diária, as perguntas que você vai aplicando ali no seu dia a dia, as estruturas de ação que você vai criar. Pode ser do seu jeito, entendeu? Aliás, deve ser, né, do seu jeito. Você vai pegando uma coisa ali, você vai aprendendo do outro, de curso, de amigo e tal, e você vai modelando isso para o seu desenho, porque faz sentido para como você foi criada. Porque senão é sofrimento. É sofrimento real e tipo assim, gente, chega de sofrer, chega da gente ficar assim nessa pequenez, nesse sofrimento, nessa coisa tipo, ai meu Deus, que vida difícil. Tipo, não, a vida não é difícil. Não é difícil. Os problemas não são tudo isso, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não se julgue, não se coloque em sofrimento, não se diminua, não. Gente, a gente pega um quadro de Monet, de Van Gogh, a gente vai lá e muda uma coisinha para ficar mais bonito para a sociedade? Não, né? É a mesma coisa. A gente não muda uma arte, um desenho que é perfeito na forma dele para que ele fique bom pra gente. Você olha para a Mona Lisa e fala, a Mona Lisa não é, sabe, perfeita. Então vamos colocar o olho dela um pouco mais para a esquerda. Gente, não, ela é perfeita do jeito que ela é. Então assim, sejam as Mona Lisas que vocês são, brilhem. Amei. Motivacional. Amei, amei, amei. E, gente, eu super recomendo, inclusive, se você ainda não escutou o episódio 14, que se chama O Único Segredo para Manifestar uma Vida em que Você é Feliz, vai lá e escuta, porque é exatamente isso. Esse episódio que eu criei, né, esse episódio número 14, é uma constante relembração, assim, tipo, pra te relembrar mesmo que você não precisa sofrer na vida. E que, mesmo no seu processo de autoconhecimento, não é sobre um fim, é sobre a jornada, assim como a Bel falou. E que você merece sim. Você merece ser feliz nesse processo, tá tudo bem, de verdade? Então, é sobre isso, gente. Muito obrigada, Bel, pela sua presença. Muito obrigada a você por ter escutado. Dá um review pra gente aqui no podcast, manda pra sua amiga, compartilha com quem você achar que precise escutar esse episódio. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Um beijinho e tchau, tchau.